A gente volta a falar da CPI da pandemia, que retoma os depoimentos amanhã, após 2 semanas de recesso. Nessa primeira semana de trabalho vão ser ouvidas 3 pessoas, que são apontadas como negociadores de vacinas do governo federal sem autorização dos fabricantes. O primeiro a falar aos senadores será o reverendo Hamilton Gomes de Paula, da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. É sobre essa retomada que a gente vai conversar agora com o senador Eduardo Girão, integrante da CPI da pandemia. Senador, bem-vindo ao live mais uma vez. Muita gratidão, Daniel, Marcela, uma honra, uma alegria participar com vocês aqui numa retomada de trabalhos e espero que com mais reflexão durante esse período, os senadores tenham mais calma, mais sabedoria e discernimento para tomarem as melhores atitudes nessa CPI. Senador, os indicativos são que a temperatura volta em alto tom ali de todos os senadores. Na base governista, dentro da CPI, a gente tem até um rearranjo de cadeiras com o senador Heinz assumindo a titularidade no lugar de Ciro Nogueira, que se torna ministro. Flávio Bolsonaro também ocupando a cadeira da suplência. O governo vai conseguir ter mais espaço dentro da CPI com esse rearranjo ou o senhor avalia que tudo permanece igual? Olha, eu acredito, sinceramente, Daniel, que o jogo está jogado, né? Desde o início, a CPI ela tem uma posição predominantemente de oposição, né? Então, ela foi montada para isso, no meu modo de entender, passados 3 meses, com muita reflexão, de uma forma independente, eu tenho percebido isso, que nem os governistas, nem os oposicionistas, eles conseguem, de alguma forma, ter um diálogo mínimo nessa CPI. E isso tem atrapalhado a razão vir à tona, né? Tem atrapalhado um trabalho técnico. Então, eu acredito que o relatório já está muito bem encaminhado. Antes de começar a CPI, quando a gente viu o próprio relator, membros da comissão dizerem quem é o culpado e quem é o inocente. O que me preocupa com a temperatura alta que você falou é a perda da lógica, né? Tá muito na base da emoção. E quando você vê atitudes, do meu modo de entender, antidemocráticas, onde você barbariza com quebra de sigilo bancário, inclusive de empresas de comunicação, né? Perseguição a jornalistas, a gente vê que a CPI ela perdeu completamente o tom, né? E invade um caminho perigoso para a própria democracia. A população não quer briga política. Eu andei nas ruas durante esse período, conversei com as pessoas nesse recesso, e a população ela quer ver a verdade, toda a verdade, não apenas uma parte da verdade. Eu acredito que a CPI perde a credibilidade quando não avança, por exemplo, nos 3 depoimentos que nós temos essa semana, não tem nenhum com relação aos bilhões de reais que foram enviados do governo federal para estados e municípios. Nem sequer o ministro Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, que poderia ajudar nas investigações em relação ao governo federal, com a compra da Covaxin, por exemplo, a compra que seria feita, e também ele tem operações, em 53 operações em estados e municípios, que poderia trazer, por exemplo, à tona o consórcio Nordeste, que ele tem dados. Mas, embora tenha sido aprovado pela comissão, o presidente, o relator, a cúpula que se reúne na casa de e eu, às vezes, tomo conhecimento por vocês da pauta, decidiu não colocar nessa semana. Então, não tem motivo para não colocar. É só mesmo adiamento e jogo de narrativas, infelizmente, é o que se desenha. Senador, essa semana serão ouvidos interlocutores que teriam intermediado a compra de vacinas, no caso Covaxin e também da AstraZeneca. O que o senhor já ouviu sobre essas 2 linhas de investigação até agora, aponta que de fato houve algum indício de irregularidade na sua avaliação? Olha, Marcela, de forma bem objetiva com você, materialidade, pelos depoimentos que a gente ouviu durante, eu acho que o último mês foi todo em cima disso. Vamos continuar buscando materialidade, mas ainda não se tem.
né? O que se tem aí por exemplo, ontem o dono da Davat, né, que é uma empresa que se envolveu, inclusive, com uma coisa similar, com denúncias similares do que aconteceu no Brasil, se envolveu no Canadá também, com um grupo indígena que estava recebendo, que iria receber a imunização, e lá houve uma fraude também, né? Então, quer dizer, o que a gente percebeu é que muitos aproveitadores, no Brasil e fora do Brasil, nessa corrida por vacinas, tentaram se aproximar de governos, né? Então, é aquele famoso 171. E a gente viu depoimentos muito frágeis. Quando a gente quer ver a cariação, por exemplo, que eu achei em alguns momentos ali que a gente precisava ter uma cariação do Roberto Dias com o Cabo Dominguete, por exemplo, o presidente se precipitou da CPI e já foi determinando a prisão, né? Então, isso joga contra a própria CPI, contra uma análise dando amplo direito de defesa e contraditório. E a gente não consegue, as pessoas estão assustadas. Quem vem para essa CPI já corre aqui pertinho no Senado Federal para pegar lá um habeas corpus. O mesmo Supremo que mandou o Senado abrir essa CPI, ele atrapalha a CPI porque ele é seletivo, ele deixa algumas pessoas virem e não falarem a verdade, ou nem virem, como no caso dos governadores, que faz parte do escopo da CPI, que foi criada para investigar também governadores e prefeitos, a partir de verbas federais, e a CPI acaba sendo fragilizada por essa invasão de competências, por essa guerra política, que é o que predomina. Mas eu sou muito otimista, Marcela e Daniel. Eu acredito que amanhã a gente possa tentar restabelecer um diálogo com serenidade, com pacificação, né, buscando eventuais ações e omissões do governo federal, mas também olhando pela primeira vez para estados e municípios, algo que essa CPI, no primeiro semestre, se negou a ver, simplesmente fechou os ouvidos, tapou os olhos e não quis investigar a corrupção nos estados. Senador, a Basília Rodrigues também participa da nossa conversa aqui. Oi, senador, tudo bem? Muito bom dia ao senhor. Vai recomeçar, né? Vem aí a segunda temporada da CPI da pandemia. Eu gostaria de saber do senhor se amanhã for colocado em votação o requerimento para convocar o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. O senhor vai votar contra ou a favor da convocação de Braga Neto à CPI da pandemia? Lembrando que no início da pandemia, ele era ministro da Casa Civil e coordenou algumas reuniões com os diversos ministérios, entre eles o da Saúde, para tratar do coronavírus. Mas claro que a polêmica de momento não é esta, e sim as supostas ameaças, declarações aí feitas pelas Forças Armadas contra o processo eleitoral no país. Basília, eu estou exatamente nesse momento aqui no Senado Federal, que você conhece bem, avaliando exatamente os termos de uma eventual convocação, desse requerimento. Porque como você acabou de colocar, tudo está muito turvo, está muito obscuro nessa CPI pela perca da razão dela, né? A coisa está na base da emoção, na sanha, no meu modo de entender, por um projeto de poder do ano que vem. E isso, para mim, os fins não justificam os meios. As declarações que nós tivemos, inclusive ontem, do presidente da República, que eu discordo de declarações sobre ameaças à eleição, que a eleição não iria acontecer por causa do voto auditável. Eu sou a favor do voto auditável. Eu acho que a pergunta não é por quê, é por que não dar um passo num processo evolutivo com relação à transparência, à segurança das eleições. Agora, não da forma, na base da ameaça, certo? Eu acho que a corda ela está sendo esticada, infelizmente, e a gente vê os dois lados trabalhando para esticar essa corda. E isso não é saudável para a democracia. Eu acho que trazer o ministro Braga Neto para a gente ouvir sobre vacinas é uma coisa, né? Sobre ações do Ministério da Saúde. Agora, querer colocar um outro assunto dentro da CPI, do momento político, aí já desvirtua completamente qual é
a motivação da cúpula da CPI para trazer é para deixar o clima mais quente, isso aí eu não posso concordar, porque eu acho que tem outras maneiras da gente tentar buscar. Eu acho que, por exemplo, o voto auditável, o Congresso Nacional tem obrigação de deliberar, de votar aqui. A gente não pode excluir esse debate. Agora, não é com ameaça que isso vai se resolver, muito pelo contrário. É na base do diálogo, no bom senso, até porque, Basília, uma parcela importante da população foi às ruas nesse domingo, pedir o voto auditável. Então, por que a gente que está representando o povo aqui no Congresso, né, os estados, a gente não pode dar ouvidos e deliberar sobre isso? Então, eu acho que essas pessoas precisam, de alguma forma, serem legitimadas, nem que seja com a votação e que o que vier da votação temos que aceitar, né? E é essa posição que eu gostaria de adotar nesse segundo semestre aqui no Senado Federal. Mais diálogo e menos polarização. Então, sabendo das perguntas, né, o que querem realmente saber do ministro da Defesa, o senhor vai votar contra a convocação? Exatamente o ânimos que está contaminando isso tudo. Eu vejo que o mal, ele contamina, o bem contagia. Nós precisamos ir pelo caminho do bem, de buscar a verdade. Doa a quem doer, mas não fazer disso uma guerra politiqueira, que é o que a gente vê aqui nessa CPI. Mas eu sou otimista e esperançoso que o bom senso reine com alguns senadores, que eu não falei ainda, depois do retorno, que eles possam ter refletido, possam ter conversado com as pessoas nas ruas, o que é que o brasileiro quer com essa CPI. Tem gente que ainda assiste. Muitas pessoas deixaram de assistir, mas tem gente que ainda espera que a gente entregue um resultado com base na razão, à luz dos fatos para a população, e é isso que eu vou lutar até onde eu puder. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela conversa aqui no Live CNN. Bom trabalho a partir de amanhã. Gratidão, Daniel, Marcela e Basília, estamos às ordens e parabéns aí pelo trabalho de vocês buscando a verdade. Muita paz. Obrigada.